Bom dia! Hoje é segunda-feira, 2 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. O mês de outubro é dedicado à prevenção do câncer de mama. O Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos em 1990 para estimular a participação da população no controle da doença, além de promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce. E o Bom Dia Baixada não podia deixar de falar no assunto. Para tratar do tema, eu recebo a presidente do Instituto Neomama, Gilze Francisco. Gilze, muito obrigada pela tua participação, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, Nathalie, obrigada. E também o ginecologista, mastologista Gilberto Melo. Doutor Gilberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, bom dia, Gilberto. Bom dia, doutor. A partir de agora, o nosso WhatsApp, que é o 13988779496, já está ativo e nós também já estamos ao vivo pela nossa fanpage no Facebook. Começa o nosso bate-papo com a seguinte pergunta: a prevenção ainda é o principal caminho de combate ao câncer de mama? Eu acho que a informação é muito importante, porque para o câncer de mama não existe prevenção, existe detecção precoce. Se nós, em algum momento das nossas vidas, nos descobrirmos portadoras do gene do câncer de mama, porque é uma doença genética, uma doença celular, nós vamos desenvolver esse câncer em algum momento das nossas vidas. Muita gente fala que não vai ter câncer de mama porque não tem história na família, mas somente de 10 a 15% do total de casos são pelo histórico familiar. A grande maioria são por causas inespecíficas, desconhecidas, que em algum momento das suas vidas passaram provavelmente por uma mutação celular e passaram a ser portadoras do câncer de mama. Doutor Gilberto, ainda falta de fato muita informação, apesar de todas as redes que nós temos à disposição hoje? Então, ainda existe, e a questão da informação, como a Júlia também colocou, é fundamental para perder o medo, né? Porque o medo afasta a mulher do tratamento e ela tem que ter informação para saber o quê? Ela pode ter, independente de ter caso familiar ou não, e que tem tratamento. É muito bom saber que tem tratamento, que não é para ter aquela mutilação que havia no passado. Os tratamentos melhoraram muito, graças a Deus. Então, assim, é muito importante ela, assim, se informar para saber que é possível. Muitas vezes a paciente chega com a revolta: puxa, eu faço exame, mamografia de todo ano. Autoexame. Por que eu estou tendo? O exame não vai abdicar dela eventualmente desenvolver um câncer de mama. Mas sim, que bom, ajudou o diagnóstico precoce, o que muda muito o tratamento, ajuda muito. Então, assim, e se ela tem medo, aí ela se esconde atrás dessa possibilidade e retarda o início do seu tratamento. Isso não é bom. Ajuda muito quando a gente tem essa detecção precoce, quando o senhor diz ajuda muito, muda o tratamento muitas vezes? Porque como a Júlia falou, não tem como prevenir o câncer, mas tem como se fazer a detecção precoce da doença. O câncer de mama, como todo câncer, ele tem o chamado estadiamento. O estadiamento é a progressão da doença. Então, isso foi definido para poder comparar resultados, propor tratamento. Então, tem estádio 1, 2, 3, 4, 5, 4. Então, até o estádio 4, que são as metástases. Então, se ela conseguir pelo menos ficar dentro do estádio 1, é muito bom. E veja bem, que em estádio 1 é tumor até 2 centímetros. Então, assim, nós temos chance aí de conseguir pegar. Existe esse tumor de intervalo que a gente fala que ele é muito agressivo, que às vezes ele já chega entre um exame e o outro, entre um controle anual e outro, já um tamanho maior, mas é muito pouco frequente, né? Então, o que a gente sempre espera, que conseguindo estar no estadiamento 1, muitas vezes hoje a gente até avança no tratamento por facilidade de controle. Então, por exemplo, uma mulher que tem um tumor pequeno, ela poderia só reduzir a mama, mas a mama já também não é tão grande, então muitas vezes ela vai ficar com medo de controle, tem a outra mama que existe um risco maior também, e ela muitas vezes já opta por um tratamento mais completo, onde ela consegue ficar bem com as mamas, mas já sem a glândula mamária, né, com substituição por prótese. Gilze, quem te acompanha pelas redes sociais vê que você, semana passada toda, esteve envolvida aí num evento muito bacana, né? Todos Juntos contra o Câncer. Todos Juntos contra o Câncer. E o Instituto Neomama nasceu da tua experiência de combate, né, a um câncer de mama. E quando você começou lá atrás, você imaginou que a tua iniciativa e a tua força fossem promover um instituto tão respeitado e
eu acho que mais do que respeitado, um local de acolhimento, de muito amor? Eu imaginava que ia dar em alguma coisa, mas eu não imaginava que fosse ter as dimensões que tem hoje. Eu não fui tão pretensiosa, o meu problema e o meu cuidado era prestar informação, era dar acolhimento, era dar colo, era dar ombro, para aquela mulher que não sabia o que estava acontecendo com ela. Muitas mulheres hoje têm medo, como o doutor Gilberto falou também, de achar o câncer, mas quem procura acha, realmente, e quem acha cura. Sim. Então, vamos fazer os nossos exames. A quimioterapia, ela é muito difícil. Na época, Nathalie... Era ainda mais difícil? Mais difícil. 18 anos atrás que eu tive câncer de mama, então as cirurgias ainda eram muito extensas. O meu caso, especificamente, precisou de uma cirurgia muito mais mutiladora. E aí... não existia reconstrução imediata, né? A oncoplástica, como o Dr. Gilberto faz, como outros mastologistas fazem. Médicos especialistas em reconstrução eram poucos, contava-se nos dedos. Continuam sendo poucos, né? Vamos, um parênteses, continuam sendo poucos. Mas, muitas vezes, e eu já percebia isso naquela época, a diferença de uma mulher que fazia uma reconstrução pós-mastectomia num prazo curto de tempo e aquela que tinha uma reconstrução mais tardia, com os problemas que podem acontecer, naturais, que ninguém evita em qualquer cirurgia plástica, e você vê o resgate daquela mulher. Porque a mama é a nossa representatividade. É a representatividade feminina, né? Então, qual é a importância, doutor Gilberto, do avanço do ponto de vista da cirurgia plástica nesse sentido, né? Então, é muito importante e a gente sente o seguinte, eu acho até que é uma coisa assim, de machismo da sociedade e de baixa autoestima das mulheres. Então, assim, que vinha por muito tempo também reflexo desse machismo e desvalorização. Porque assim, eu quero ficar curada, doutor, eu não me importo com o meu corpo. Mas, na verdade, psicologicamente é importante, a gente sabe hoje que a imunologia prova que a questão emocional você vai estar com uma resposta imunológica melhor. Sim. E você vai estar melhor no tratamento. Então, assim, ela não é uma questão de vaidade, é uma questão de necessidade, de estar bem com o corpo. Sim. E por conta dessa questão que a mulher não solicitou e exigiu, e os profissionais com um pouco de medo também, na época de propor uma reconstrução, começaram demorou muito, né? Foram 100 anos de mastectomia radical para se começar a pensar em permanecer. E graças a mulheres corajosas que falaram, não, olha, eu não quero tirar a mama, e médicos com uma visão boa, tá bom. Não abandonava o tratamento, né? Não, eu vou tratar a senhora, vamos tirar só uma parte, então? Então, uma homenagem ao professor Umberto Veronese, na Itália, que faleceu há pouco tempo, e que foi o pioneiro e no mundo de defender as mulheres. Então, assim, amando as mulheres, defendendo as mulheres, vamos deixá-las bem, porque isso é bom para a saúde delas, né? A primeira vez que eu chorei com uma paciente foi no meu primeiro dia de residente, ser uma senhora muito corajosa, que veio do interior tirar a mama nas salas clínicas, e ela ia de leito em leito, como ela era do interior, ela ficou muito tempo internada, ela ia lá, mostrava a cirurgia, você vai ficar bem, isso que é importante. Na época tinha uma cabeleireira que o marido abandonou ela pelo tumor, e ela deu uma força enorme. Então, assim, foi espetacular, né? E aí, quando a gente foi despedir, não teve como. Mas, então, a reconstrução é importante. Então, a mulher hoje, ela tem que não ter medo, os profissionais não precisam ter medo disso. Vamos trabalhar em equipe. Quem não tem experiência, chama os que têm, os colegas vão se dispor aí, a gente vai com todo prazer ajudar. E temos cirurgiões plásticos bons aqui na cidade, que trabalham com reconstrução também. Os mastologistas, como eu também, estão indo atrás dessa experiência para poder oferecer isso às mulheres. Isso é muito importante. A cirurgia é diferente para uma paciente que não tenha tido problema com câncer de mama? É diferente porque você tem a visão oncológica, né? Então você vai ter que, de alguma maneira, pesquisar o linfonodo. Esse linfonodo é importante, que é o chamado linfonodo sentinela, para saber a extensão da doença, né? O cuidado oncológico é muito importante com as margens de cirurgia. Não pode, em nada, a reconstrução perder a segurança do tratamento. E não vai perder, né? Havia esse medo. Será que eu vou estar prejudicando o tratamento dela? Não, não vai prejudicar. Você vai estar melhorando, porque vai oferecer um estado emocional melhor para ela. Gilze, ao longo aí de quase 20 anos de Instituto Neomama, você tem percebido que o preconceito diminuiu? Não diminuiu, não, nada. Nathalie, desculpe. Não tem problema. Não erra o meu nome, a gente conserta também.
Mas não diminuiu, não. Eu acho que as pessoas... Nós estamos vivendo um mundo que está ficando muito chato, né? Onde tudo está sendo estigmatizado. A gente estava se livrando de um monte de estigmas, né? A gente estava se livrando de uma série de ranços, né? E a gente está retomando tudo isso. A gente está pegando de volta muitas coisas. E uma das coisas que, quando a gente viu que estava sendo esclarecido, que as mulheres poderiam assumir a sua condição, a gente vê hoje em dia que ainda existem homens que têm pena do marido daquela mulher que foi mastectomizada, que passou pelo câncer de mama, porque ele está dormindo com uma mulher mastectomizada, porque ele continua casado. Gente, o casamento que detona depois do câncer, depois da notícia do câncer, é o casamento que era um submarino, ele ia afundar. Ele ia. O homem que gosta, aliás, é o único homem diferente, é o homem que gosta. Sim. Depois tudo igual, viu, gente? Tudo igual. O homem que gosta, ele permanece do lado, ele fica, ele apoia. Agora, os preconceitos, os estigmas, aquelas coisas embutidas de falar aquela doença, não querer falar a palavra câncer, isso ainda permanece muito. Eu encontrei na semana passada, quando eu estive em São Paulo, eu fiquei num hotel, e que a moça falou assim, a senhora está vindo do congresso? Eu estou vindo do congresso. Então, a minha avó morreu dessa doença. Eu acho que é a mesma doença que a senhora vê lá no congresso. Eu falei, câncer? Isso mesmo. Mas ela não falava. Uma moça jovem, 20 anos. Uma bobagem, né? Uma bobagem. Porque hoje eu costumo dizer que câncer não é e não deve ser encarado como uma sentença de morte. Ainda tem muito a conquistar, muito a desenvolver, mas nós estamos muito avançados no combate, no controle da doença, né, doutor Gilberto? Muito importante. Teve uma pacientinha muito bonitinha e eu perguntei, como é que você está com seu marido? Olha, doutor, eu ainda não tirei o sutiã para ter relação, né? E o mais engraçado é que ele fica fazendo carinho no peito falso. Para ver como ele não ficou fissurado no local que tinha acontecido. Então isso é muito engraçado. E eu vejo muito, assim, tem uns homens novos que estão surgindo, e eu vejo muito isso até na participação da maternidade, na gestação, parto. Então, isso tem surgido. E outro dia estava um marido que toda consulta ele ia. Aí eu, poxa, o seu marido não veio? Não, doutor, ele é meu ex-marido. E eu falei, mas, puxa, seu ex-marido, mas vocês têm algum relacionamento ainda? Vocês estão juntos? Não, doutor, ele está casado, eu sou amiga da mulher dele. E a amiga, né, a comadre, permitia que o ex-marido, né, levasse em consulta, em cirurgia, sempre junto com a filha, porque tem a filha em comum, lógico, né? Então foi exemplar. Eu fiquei admirado. Eu acho extremamente importante isso que a Josi falou, né, da parte, porque o verdadeiro homem é aquele que fica do lado nos momentos mais difíceis, né? Afinal de contas, se ele ficar doente, nós não vamos ficar do lado dele? Óbvio, né? Sempre fica as mulheres, né? O homem não fica sozinho, doente. Junta a ex, com a atual, com a filha que não falava mais com ele, com a sogra, junta todo mundo para cuidar dele, mas a mulher aguenta sozinha. Porque tem aquele estigma de ser a fortaleza, embora ainda achem que sejamos sexo frágil, né? Nós somos sempre a fortaleza. Doutor Gilberto, homem também pode ter câncer de mama? Ah, sim, pode. É importante o homem ficar muito atento, né? Porque como o homem tem o que é mais comum, a ginecomastia, então ele pode achar, tô gordinho, né? Eu mesmo já tô gordinho aqui também, né? Mas o homem tem uma glândula atrofiada e como essa glândula ela é pequena e não tem muito tecido em volta, quando surge o câncer de mama, ele rapidamente já é um caso mais grave, porque ele tomou a mama toda. Então, imaginar que aquela mama com nódulo, muitas vezes de 1,5 cm, é como se fosse para a mulher um nódulo de 10 centímetros, né? Então, às vezes, a axila já está positiva, já está com gânglio. Então, é importante o homem também saber que existe, é mais raro, e bem mais raro, mas ele detectando uma bolinha durinha e tal, ele chama atenção. Não é uma glândula, aquela que dói, ginecomastia. Infelizmente, o pessoal usa muito anabolizante, né, para ficar musculoso e tal. Isso também tem causado muito negócio. E se a glândula aumenta, a gente não sabe até que ponto, que não tem tanta pesquisa assim, mas uma glândula estimulada vai ser mais fácil, eventualmente, desenvolver até um câncer de mama. Doutor Gilberto, eu tenho uma dúvida, e essa é uma dúvida particularmente minha. Muitas mulheres que fazem o acompanhamento de um nódulo, elas vão até um médico, existe um nódulo no seio, e a opção é por não tirar este nódulo, é por observar o desenvolvimento deste nódulo. Não seria mais... eu não sei se correto o nome, seguro tirar aquele nódulo no momento da detecção dele? Então, quando os pacientes chegam muito assim, e isso a gente vê no nosso dia a dia, como mastologista, a nódulos, cistos, sempre eu olho o braço e eu falo assim, olha,
tá vendo essa pinta? É um câncer de pele? Aí ela se assusta. Eu falei, não é um câncer de pele. Imagina se fôssemos tirar todas as pintas. Então, assim, 60% das mulheres, 70% das mulheres vão ter um cisto, um nódulo ao longo da vida benigno. Então, assim, não tem como a gente sair correndo e ir atrás de todo esse nódulo. Quando a gente diz que é BRADS 3 e ele é provavelmente benigno e vamos acompanhar, ele é 95% benigno. Depois de 2 anos acompanhando 6 em 6 meses, são 4 exames, isso vai cair automaticamente para BRADS 2, que é 100% benigno. Né? Então, ela está livre de ter câncer de mama? Não. E, infelizmente, às vezes, a paciente ela se refere assim, olha, eu tinha nódulo, minha amiga tinha nódulo, e depois ela teve um câncer de mama. Claro, ela tem glândula mamária. Sim. Né? Então, outro dia, até uma paciente minha mesmo veio, o marido muito chateado, um pouco até, já um tom um pouco ameaçador. Olha, doutor, o senhor tinha nódulo, o senhor não tirou, agora está com câncer de mama. Só que era o nódulo aqui e o câncer de mama aqui em cima. Não tinha ligação. Então, imagina se fosse perto, como é que ia explicar, né? Então, assim, muitas vezes, por uma questão de judicialização da medicina, você acaba fazendo sobretratamento e sai operando todo mundo, também não é correto. Então, você tem que mostrar para ela, por A mais B, confiar nos exames, a gente tem boas clínicas de imagem, tem boas imagens, acompanhar, olhar, ter o cuidado de seguir, né? E explicar dessa maneira. A gente vai tomar conta com as nossas pintas, porque tem câncer de pele, claro que vamos tomar conta. Como tem que tomar conta da mama? Não pode a mulher achar que tem 2 bombas relógio que explodem a qualquer momento. Porque se fosse assim, a gente ia ter que fazer cirurgia. E entrar em estado de pânico também, exatamente, né? Então tem que ter o bom senso nisso. E abrimos o segundo bloco com notícias do Santos. No clássico contra o Palmeiras, pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Peixe se deu melhor e venceu a partida por 1-0 na casa do adversário. Com a vitória, o alvinegro chegou aos 47 pontos e se mantém na vice-liderança, 8 pontos atrás do líder Corinthians. E ainda falando em futebol, uma oportunidade desejada por quase todo torcedor: pisar e fazer a bola rolar no gramado do seu time do coração. No próximo sábado, dia 7 de outubro, o sócio-rei do Santos Futebol Clube vai promover esta ação inédita. Participantes do programa vão disputar uma Copa na Vila Belmiro. Estádio Urbano Caldeira, conhecido no mundo inteiro como Vila Belmiro, templo sagrado do futebol. Um caldeirão em dias de jogos do Santos. Palco de partidas históricas. O alçapão da Vila, que foi sendo modernizado ao longo dos anos, já recebeu vários dos melhores jogadores do mundo. Ah, esse gramado tem muita história para contar. 101 anos de existência não é para qualquer estádio. Esta é a casa do bicampeão mundial. Santos de Pelé, Robinho, Neymar. Muita gente gostaria de fazer a bola rolar neste enorme tapete verde. Sócios torcedores vão ter essa oportunidade em uma iniciativa inédita do programa Sócio Rei. Serão 60 sócios torcedores divididos em 4 times. Eles vão disputar 3 jogos. As equipes vão ser comandadas por ex-jogadores e ídolos do Peixe. Acho que o torcedor tem um direito de estar perto dos seus ídolos, tem o direito de estar dentro do clube, porque isso aqui é deles, não é nosso. Isso aqui é do torcedor. Ainda mais sendo um torcedor sócio-rei. Acho que está de parabéns quem fez essa iniciativa, está de parabéns a diretoria por ter acatado e ter aceitado. E nós só esperamos que a gente possa se divertir realmente no dia. Para participar é fácil. As inscrições podem ser feitas até domingo, 1º de outubro. Qualquer sócio de qualquer modalidade do programa Sócio Rei pode participar. Ele precisa só fazer um vídeo mostrando que ele é bom de bola. Vai ser um grande prazer poder proporcionar esse tipo de experiência para os sócios do clube. Uma bela iniciativa e uma grande oportunidade daquele santista de coração disputar um campeonato nos gramados da Vila Belmiro. E voltamos com o nosso tema central: Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama. Na bancada, a presidente do Instituto Neomama, Gilze Francisco, e o ginecologista e mastologista Gilberto Melo. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp
e também pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente segue ao vivo. Eu queria voltar o nosso bate-papo, abrindo esse segundo bloco, para falar um pouquinho dos serviços oferecidos às mulheres atendidas pelo Instituto Neomama. Bom, em primeiro lugar, ela tem que fazer um cadastramento, ela entra em contato com o Instituto, ela faz um cadastramento e aí ela vai ter acesso a todos os serviços que a gente oferece, que é a fisioterapia para reabilitação do braço do lado operado. Se ela tiver o linfedema, que é o inchaço do braço, que pode acontecer em decorrência do esvaziamento, da retirada dos linfonodos, que são as ínguas, que quando a gente tem uma inflamação, a gente fica com íngua no pescoço, com íngua às vezes na virilha. Essa parte é retirada, ainda hoje é feito, embora exista a técnica do linfonodo sentinela, que preserva, caso a doença não tenha chegado ainda até o sentinela, o parasentinela, preserva a axila. Isso é muito bom para a mulher, mas a gente ainda tem muito caso assim, principalmente as operadas há mais tempo. Então, se tiver o linfedema, é feito enfaixamento compressivo, é feito todo o trabalho pela Unifesp, são através de doutoras em saúde da mulher e oncologia. Temos a parte de fisioterapia dermatofuncional, que coloca máscaras calmantes na mama, onde recebe a radioterapia, que não interfere na potencialidade do raio, que recebe na rádio. Também prepara a mama para receber a reconstrução e, se já foi reconstruída, é adequadamente tratada para não acontecer uma fibrose, uma aderência, para ficar uma mama bonita, pouco retesada. Às vezes a cicatriz fica muito esticadinha e, às vezes, com uma leve massagem, isso já se resolve. Temos a parte de psicologia, tanto em grupo, no grupo Permita-se, como também individual. Orientação nutricional, jurídica, orientação à sexualidade, banco de perucas com o projeto Construindo uma Moldura, banco de lenços e chapéus, banco de próteses externas, banco de sutiãs, yoga, meditação, dança de salão, dança circular, nós temos uma mini academia, temos piscina, um monte de coisa. Esses centros de acolhimento, doutor Gilberto, o senhor como médico, esses centros de acolhimento, a mulher que passa pela cirurgia, pelo tratamento de rádio, de químio, o quão são importantes? É tudo e é muito bom porque, a gente sabe, sempre parabeniza a Gilce pelo esse trabalho e porque, assim, a mulher, ela primeiro dá aquele pânico e aquela sensação de solidão, só eu, né? Parece que só eu. E, na verdade, assim, quando ela encontra outras mulheres em tratamento, encontra esse apoio, ela já vê toda uma perspectiva, né? E se sente acolhida. Então, assim, eu sempre digo que muito mais que o próprio benefício da atividade em si, é o benefício de estar acolhida e estar junto com outras mulheres e trocar informação, trocar apoio. E então, ver que ela não é a única que está passando por isso, exatamente, né, doutor Gilberto? Então, isso é muito bom. Todos os blogs relacionados a câncer, tem um, né, blog de Câncer Sem Censura, Câncer Sem né? Censura, eu tenho um. Então. O doutor Gilberto Mello, eu costumo dizer que é um dos meus anjos da guarda. Eu tô fazendo esse programa hoje com muito prazer, porque eu sou fã dessa mulher aqui. Obrigada. Eu acredito que ela faz um trabalho sério, porque tem muita gente que gosta de pegar o bonde andando e usar muitas vezes o Outubro Rosa para se promover e não para fazer a promoção do que de fato vale a pena. Você faz um trabalho lindo, do que se espera, maravilhoso. Obrigada. E o Dr. Gilberto Mello foi um dos meus anjos da guarda, é um dos meus médicos que me acompanham até hoje. E de fato, quando eu decidi fazer o blog Câncer Sem Censura, eu ouvi muita gente dizendo, bobagem, para que você vai se expor? E a minha resposta foi exatamente essa. Se a minha exposição for ajudar uma pessoa, uma mulher, um homem, já está valendo. E isso é muito importante, é sentir esse acolhimento, porque aí vai me desmistificando. Sim. E é um problema de saúde, mas eu vou tratar, né? Eu vou tratar e tenho toda uma perspectiva pela frente. Falando em tratamento, né? Antes do tratamento, eu queria falar um pouquinho sobre o autoexame, que eu acho que é bastante importante e super fácil de toda mulher e de todo homem também poder fazer. E a mamografia. A partir de quantos anos a mamografia é indicada? Então, na questão do autoexame, é importante, teve uma época que teve uma polêmica, não adianta porque vai descobrir, já está grande. Não, a mulher não tem obrigação do diagnóstico, mas, puxa vida, por que não se conhecer? Então, vai tomar banho, já está sem a roupa, tem um banheiro, tem um espelho, olhe sua mama, né? Levanta os braços, essa movimentação é importante, porque às vezes só uma retração de pele já é um sinal, antes de ter o nódulo. E quando ela sentir alguma coisa, né, diferente, ela vai dizer, pô, tá estranho, então é emotiva. Então, esse autoconhecimento que nós temos no nosso corpo, esse autocuidado,
é muito importante, né? E é um princípio básico de saúde. Então, eu acho que sempre tem que ser falado nisso. Então, inclusive, sempre quando a gente vai examinar, a gente sabe como é que examina? Aí a paciente vai apertar, fala, se apertar assim vai ter mama, né? Então, levanta o braço, a outra mão, dedilha os dedos, né? Porque é o mesmo exame que o médico faz. Sim. E aí, no caso do diagnóstico, como a mamografia mostra um sintoma muito inicial, que são as microcalcificações, por isso que ela é tão propagandeada e importante a partir dos 40 anos, né? E com muito cuidado, porque às vezes tem um pouco de exagero também, se faz muita biópsia e às vezes não é. Então, hoje em dia, a classificação BIRADS ajudou muito para a gente poder entender, olhar, é o momento da biópsia, não é? A paciente tem que ter calma nesse momento também, né? Mas é importante para o diagnóstico precoce. E o ultrassom cresceu muito, né? O ultrassom melhorou muito, até porque as mulheres, os exames quando mais de imagem jovens, estão com mais qualidade. E quando jovem, a mulher, ela tem a mama mais densa, então a mamografia não resolve muito. Não adianta se desesperar, começar aos 30 anos, né? Quando tem caso na família... É isso que eu ia perguntar, quando tem caso na família? O primeiro caso mais jovem, né? Então a gente antecipa isso para, pode ser até 30, 35 anos, mas é muito importante ter um diagnóstico definido sobre essa questão em relação a quando iniciar o rastreamento, que a gente chama, né? Mas esse cuidado que ela vai ter com o corpo vai melhorar muito, né? No caso de mulheres que, por exemplo, não têm casos de câncer de mama na família, mas desenvolveram outro tipo de câncer feminino, por exemplo, no colo do útero, elas precisam fazer um acompanhamento antes dos 40 anos ou não? Não. Aí são situações bem distintas, não tem relacionamento um com o outro, ela vai entrar num rastreamento normal com as outras mulheres, né? Então, 40 anos, mamografia, e a gente vê, por exemplo, no Canadá e alguns países da Europa, colocam bianual a partir dos 40 e só anual depois dos 50 anos, né? Então, você vê, onde tem os melhores rastreamentos, que é nos países escandinavos, né? Eles começam mais tarde, porque a mama com menos glândula permite ver melhor. E você faz muito diagnóstico inicial que não é verdadeiro, e muitas biópsias necessárias. Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado de não colocar que a mamografia é tudo, ela é importante, né? No Brasil está 40 anos anual, né? E tem um pouquinho de diferença, né, Justo, o que o INCA fala, né? O INCA é terrível, né, doutor? Porque INCA... nós temos uma lei, claro, que é a lei de 29 de abril de 2009, que preconiza que toda mulher, a partir dos 40 anos, ela tem o direito à mamografia anual. Porém, o próprio INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que se reporta, né, ao SUS, ao Ministério da Saúde, com os números, né, com as estatísticas mal feitas que a gente tem no Brasil, infelizmente, nós somos precários nos números no Brasil. Ele fala, inclusive no Outubro Rosa, a campanha é pautada para que a mamografia seja direcionada para as mulheres dos 50 aos 69 anos. Você tem 70, bem, não vai fazer pelo SUS, tá bom? Azar o seu que você já fez 70. Você tem 49? Não vai fazer. Não vai fazer. Nisso não existe, porque a gente detecta conforme, ele falou muito bem, que em casos onde a família tem vários casos de câncer de mama. Sim. Então, o que hoje em dia se faz? Qual é a mulher mais jovem dessa família? Com qual idade ela desenvolveu câncer de mama? Foi com 48 anos? Então, as mulheres, a partir dos 38 dessa família, 10 anos a menos, elas vão começar a fazer esse rastreamento mais apurado, essa responsabilidade em cima da sua saúde mamária de uma maneira mais efetiva. Mas o INCA está muito por fora da realidade do Brasil e está sendo conveniente, infelizmente. O problema é colocar a conveniência no lugar da necessidade e muitas vezes isso representa a vida de uma mulher, exatamente, né? Porque não adianta a gente falar em detecção precoce se a gente não tem uma rede de apoio, uma rede de atendimento adequada e em tempo para essa mulher, né? E o que é importante no caso do diagnóstico na imagem, algumas clínicas ainda de imagem são boas, tal, mas elas ainda não fazem a integração dos dois exames. É muito importante que se a mulher faça na clínica a mamografia e o ultrassom, venha já um laudo comparativo e que não precise ela ter depois que repetir o exame. Então, por exemplo, veio uma mamografia BIRADS 0 e dá todo um desespero, uma preocupação para ela, e na mesma clínica ela fez ultrassom que mostrou um cisto de mama. Né? Então, essa correlação do exame é muito importante porque vem um laudo mais completo, uma análise melhor. Então, isso é muito importante que as clínicas de imagem façam, não porque vai deixar o médico que assiste,
Mas muitas vezes o primeiro médico assiste é o ginecologista, né? Então ele ajuda para ele também ter. Ele só vai para o mastologista quando ela realmente, a mulher não precisa toda mulher ter o seu mastologista. Mas o que a gente pede é que acima de BIRADS 3 ela passa pelo menos uma vez no mastologista para checar se são BIRADS 3 mesmo, se só vai acompanhar, né? Mas porque essa classificação ficou muito evidente hoje, muito né? Evidente. Em qual a classificação que ela está em relação aos exames de imagem. Isso ajuda muito. Esse ainda é um desafio que precisa ser vencido, essa integração. Então veja que mesmo tem questões do sistema público, hoje a gente vê, por exemplo, na Prefeitura de Santos, há algum tempo já, eu sou mastologista lá, não tem a prótese de mama, é importante. A gente vê as próteses ortopédicas são tão caras, né? A prótese de mama é muito barato perto de uma prótese para ortopedia, muito mais barato. Próteses em cirurgias cardíacas, neurológicas. Então, é muito barata a prótese de mama, né? E isso não era para não ter falta, era para ter, né? Porque é uma necessidade, né? Ninguém vai usar para fins de estética, é para uma necessidade de tratamento, né? Envolve a estética dela, mas uma estética, como a gente comentou, que vai repercutir na sua imunidade e na sua chance de cura. E isso é importante. Então, a gente vê que nós temos dificuldades no setor público e também até no setor privado, em relação a ter uma oferta mais completa de serviços, as clínicas conseguirem realmente dar esse exame integrado. Os planos de saúde têm atendido como devem? A necessidade ou não? Às vezes a gente fica um pouco amarrado assim, por exemplo, a prótese de mama 20 dias úteis, né? Então 20 dias úteis para você, isso vai significar um mês, né? Sim. Por que retardar um mês o tratamento se já poderia ser mais ágil? Ela tem a biópsia, é câncer de mama, tem que ser uma semana no máximo, né? 5 dias úteis, que é o tempo do ponto de vista de ver preço de fornecedor de prótese, né? Questão mais administrativa. É aquilo que a gente estava falando, né? É a conveniência acima da necessidade, né? O que 20 dias com uma pessoa com um diagnóstico de câncer de mama isso. Esse tumor pode evoluir. Não tem porquê, né? Porque a gente tem que imaginar que já teve um tempo anterior a diagnóstico, né? A gente precisa, nas anatomias patológicas, é muito demorado, tem que ser mais rápido. Tem que ser mais rápido, é verdade. Não precisa ser, porque qual é o tempo de execução de uma lâmina e uma leitura? Então, 5 dias úteis é suficiente. Então, a gente vê que é possível isso, então precisamos melhorar isso. Pedimos para os colegas das clínicas melhorar essa parte e todo mundo agilizar, né? Quer dizer, então, nos consultórios, a gente precisa ter a sensibilidade, a gente treina as secretárias, porque também você vê toda a cadeia de sequência, né, para o tratamento. É uma rede de atendimento. Então, a secretária tem que estar orientada. Olha, eu estou com problema de mama, eu fiz uma biópsia, eu já estou com a biópsia, eu estou muito preocupada, surgiu um problema. Então, faz o encaixe, a gente às vezes deixa de almoçar, deixa de jantar, mas a gente tem que dar conta de atender rápido essa mulher, porque é diferente das outras que estão só em controle, né? Gilze, segunda unidade do Neomama sai até o fim desse ano. Se Deus quiser, nós estamos efetivando o serviço de oncolaser terapia, uma unidade de oncolaser terapia, que vai ser direcionada para o tratamento, as consequências do tratamento do câncer de mama. Nós não vamos bater de frente com nenhum consultório odontológico, com nenhuma clínica de estética. A função do laser é puramente tratamento oncológico. Existem algumas medicações, quando o paciente está em quimioterapia ou quando ele tem uma recidiva ou uma metástase, que às vezes é uma medicação via oral, mas ela dá uma síndrome chamada mão-pé. E aí essa mulher muitas vezes, ou este homem, pode perder as digitais, fica com infecção, perde as unhas, não consegue pisar no chão, às vezes tem que andar de muleta, mas tem dificuldade porque a mão tem que segurar na muleta. Sim. E ela atinge mão e pé. Então, a gente já sabe que o laser, ele ajuda na regeneração de tecidos, fechamento de escaras de decúbito, tratamento de mucosite. Para os pacientes que têm a doença nos ossos, que migrou para os ossos ou que o tumor primário foi ósseo, e que precisa de uma medicação que é o bifosfonato, ele causa a médio e longo prazo necrose de mandíbula. Então é importante começar esse tratamento assim que detectada a metástase óssea, né, ou a presença do tumor ósseo, porque aí não vai ter o amolecimento dos dentes, não vai ter a necrose, e se ela já estiver instalada, vai conseguir conter, porque uma vez instalada a necrose, a possibilidade de um enxerto, de um implante dentário é muito pequena, não há condições locais. Então, é um tratamento que vem para agregar, a gente só tem
esse tratamento completo, como vai ser no Einstein, no Sírio e na USP, a USP somente fins de pesquisa. E nós vamos ter aqui gratuitamente para todos os pacientes de câncer, não é só câncer de mama. Isso vai ser é muito voltado importante, para todos os pacientes. Todos os pacientes, homens, mulheres, crianças, todo mundo que precisar, nós vamos estar à disposição. A partir de quando a expectativa dessas portas abertas? A expectativa é em novembro que a gente inaugure. Uau, mês que vem! Se Deus quiser, pertinho do Dia Nacional de Combate ao Câncer. Que bom, boa notícia. Chegamos ao último bloco do programa. Para você que está chegando agora, abrimos a semana falando sobre a prevenção ao câncer de mama. A presidente do Instituto Neomama, Gilze Francisco, e o ginecologista e mastologista Gilberto Melo são os nossos convidados desta segunda-feira. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde a gente está ao vivo desde as 8h05 da manhã. Doutor Gilberto e Gilze, a internet hoje, ela é um amplo universo de informações. E ainda é muito comum pacientes pegarem resultados do exame, pegarem aquela conclusão e tacar lá no Dr. Google e fazer daquilo o seu médico de diagnóstico. A internet é importante, mas qual é a importância de você buscar a fonte correta do teu diagnóstico? Então, é importante, assim, eu gosto de encarar essa situação, sabe? Eu acho que a informação sempre é boa, mesmo que muitas vezes um pouco desastroso, um pouco alarmante, mas a democratização da informação é uma revolução mundial e isso é muito importante. Ontem minha esposa foi pintar uma parede lá na casa da minha filha, eu fui levá-la para o vestibular e ela foi pegar tutorial na internet de como pinta uma parede, então uma dermatologista foi lá pintar a parede. Então, eu acho que a informação é importante, a gente tem que encarar essa situação mesmo que causa sujeiras de tinta, sujeiras na cabeça, de informação errada. E a informação que tenta ver os sites, né? Sim. Tem site www.câncer de mama, né? Mas tem vários órgãos oficiais, dá uma rastreada nisso, né? Infelizmente, muitas vezes tem situações mais... E tem que ter, assim, encarar o fato de que se abriu é porque quer olhar, né? Sim. E geralmente a mulher que ela acaba abrindo, indo atrás do exame, ela quer ver. A mulher que está com muito, muito medo mesmo, ela não abre o exame, espera, consulta e às vezes até espera demais, né? E às vezes volta, olha, não consegui vir, aí coloca assim, a dificuldade da secretária, a dificuldade de agenda e está com o exame na gaveta lá e o medo do exame, né? Então, na verdade, assim, eu prefiro que abra, olhe e mesmo que surja um pouquinho de alarde nisso, mas que pelo menos isso sirva como motivação para buscar um tratamento logo. Você concorda, Gilze? Concordo em termos, porque existem mulheres... Nós não estamos ainda, o Brasil não tem ainda a cabeça para enfrentar método Dr. House. Então, a gente tem que tomar cuidado. Existem mulheres que abrem, entram em pânico, aí enfiam embaixo do pé da santa e deixam lá, porque ela fica completamente engessada, ela não sabe o que fazer com aquilo. Outras olham uma mamografia com BIRAT 0 e falam assim, BIRAT 0 não tem nada, não preciso me preocupar, é 0. 0 é nada, né? E o 0 significa mais ou menos assim, a mamografia não leu nada, filha, procura outra coisa. Teu médico vai saber te informar. E ninguém melhor do que o seu médico, ninguém melhor que pessoas abalizadas para poderem te orientar, para poderem informar, inclusive, para você quais são os sites referência melhores para você buscar uma informaçãozinha de última hora, aquela que você não está querendo falar com o teu médico, você não está querendo importunar, é final de semana, é de noite, bater um pânico de madrugada, que acontece muito. Então, a gente tem que saber onde direcionar a nossa fuga, o nosso escape, para a gente não entrar em pânico, para não haver uma cancerofobia, para a gente não ficar exposta a um estresse desnecessário. O câncer já é estressante, o tratamento já é estressante, tudo envolve culpa, muitas vezes, porque todo mundo fica, será que você fez o exame direito? Você foi no médico direitinho como tinha que? Todo mundo faz uma perguntinha para te dar uma cutucada. Né? Então vem aquela culpinha, às vezes, que você deve deletar, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente lê, a gente tem que filtrar muito bem para que isso não seja superior à palavra do teu médico.
Eu acho que eu vou me redimir aqui, apoiar. Gente, não façam, é aquela história, não façam o que eu faço, né? Mas é que acho que é meu sangue anarquista aí, de muita liberalidade, eu acho que realmente é importante isso, assino embaixo, viu? Não, Na verdade... tudo bem, doutor. Eu acho que eu fui muito, ele é bom médico. Eu fui muito sincero. Ele é paizão, assim, das pacientes. Não, É mas é mesmo. verdade. Gente, uma má informação detona todo um tratamento. Eu já vi mulheres receberem uma informação na minha frente, uma má informação, e aí você pegar aquela mulher e começar, você não ponha isso na cabeça, né? isso está errado, e ela acreditar na informação errada, que às vezes é muito mais fácil de entrar na cabeça de uma lógico. pessoa pessimista do que a informação boa. Aliás, qual é a importância de você estar bem psicologicamente ao enfrentar um tratamento de câncer? É tudo. É tudo. Você tem que, em primeiro lugar, você tem que entender que você tem que dar a mão para o seu médico e confiar em Deus. Segundo lugar, você tem que entender que você faz parte do tratamento. Você não está esperando ele cair do céu. Você é a pessoa mais ativa dentro dele. Você é a pessoa determinante. Você pode estar com o melhor médico, ter o melhor plano de saúde, ou ter o máximo de dinheiro para poder pagar tudo particular. Se você não fizer a sua parte interior, se você não buscar as forças que você tem, se você não erguer pilares dentro de você para enfrentar o que está por vir, você está derrotada, já está começando uma batalha derrotada. E é muito bom você olhar no espelho e ver que você é sobrevivente. Embora muitas pessoas não gostem dessa palavra, eu gosto. Eu gosto. Todo sobrevivente. Eu gosto. Olha, sobrevivente de guerra, chega da guerra, ele recebe medalha, ele é ovacionado. Adoro a palavra sobrevivente. Uso e não tenho nenhum preconceito em relação a isso. Nem eu. Sou sobrevivente, sim. Eu sou sobrevivente com muito orgulho porque aprendi grandes coisas nessa caminhada. Aliás, não fosse o câncer, eu não seria a pessoa que certamente eu me tornei. Então... Semana passada eu ouvi uma frase de um paciente de câncer que escreveu um livro, que uma das frases dele foi a seguinte: se não fosse o câncer, eu teria morrido. Exato. E eu me redescobri, eu revivi depois do câncer. Eu acho que todos que encaram a doença dessa maneira e percebem a oportunidade que tem de uma segunda chance, fazem diferente, com certeza. Doutor Gilberto, o psicológico tem que estar bem, né? Muito bem, muito bem. Isso é fundamental. E é importante, assim, ela contar com esse apoio, não ter receio de buscar esse apoio e até de eventualmente mostrar suas fragilidades, porque é difícil ela ir construindo tudo isso, mas e o apoio vem, né? Vem da família, aí ela descobre bons amigos, boas amigas, e tudo isso vai ajudando, né? E muito diálogo, né? Ela tem que falar o medo dela e conversar com o seu profissional, com a equipe que está tratando, e tudo isso vai se ajustando. Radioterapia e quimioterapia ainda são os principais tratamentos disponíveis quando a gente fala logo depois da cirurgia, em complemento. É que a gente chama, e junto à hormonioterapia, na quimioterapia, a adjuvância, que é completar o tratamento, né? A gente vai ter um dia ainda que, como já foi na úlcera no passado, que toda úlcera operava e não tinha remédio, hoje não se opera a úlcera. Então, nós queremos, né, por mais que a gente goste de cirurgia, nós queremos que tenha uma quimioterapia tão alvo, tão boa, que vai lá e destrua e não precisa mais operar. A gente fica até triste, às vezes, que a paciente faz uma quimioterapia neoadjuvante, que é antes do tratamento, que é muito indicado, muito bacana, e o tumor praticamente some, mas mesmo assim você tem que operar, né? Sim. Porque aquela região ainda não dá para ter a segurança de que não tem ainda alguma célula lá. E então, assim, é muito importante ela não ter medo, né? Às vezes ela encara bem a cirurgia, até porque a cirurgia melhorou muito, mas o foco da questão da químio pega muito, né? É o pior que tem no tratamento. Vamos falar a verdade, doutora. A cirurgia a gente tira de letra, mas a químio, Jesus! Mas assim, a químio é a que dá proteção, né? Então, se o remedinho vai do o mal necessário. Ao fio do cabelo, é o mal necessário. Porque ele está pegando todas as células em crescimento e indo atrás. Então, assim, é o que vai dar segurança sistêmica, que a gente fala, é a quimioterapia, e isso é muito importante ela encarar de frente. Câncer de mama tem cura? Tem cura, claro. A última pergunta que eu quero encerrar com a Gilze, a última pergunta que eu quero fazer para o senhor, doutor, a rede de apoio, e eu falo isso família e falo isso sistema de saúde, seja ele público ou particular, já está mais preparado? Já está mais preparada e a gente vai lidando bem com isso. Aqui na prefeitura tem o Instituto da Mulher, temos assistente social, tem a Lígia, tem a Érica, psicóloga,
e dão apoio, isso é importante. E então, assim, você vê o serviço público também procura contar, a gente também conta muito com o apoio das organizações não governamentais, como o NeoMama, e porque é importante essa rede de apoio, né? Então, não pode ser só o médico e a paciente. O médico tem que estar atento a isso para estimular que ela monte isso para que consiga ter sucesso. Caso ela não tenha, claro. Né? Caso ela não tenha. Gilze, o que a doença te ensinou? E eu quero que você diga isso para quem está nos assistindo, porque eu acho que o teu relato e o teu depoimento são sempre uma energia para quem está passando por isso. Olha, a vida me ensinou muita coisa, mas o câncer, ele me resgatou. O câncer me mostrou um lado que eu tinha esquecido de mim. O câncer, quando ele me deixou da maneira mais terrível, fisicamente, psicologicamente, quando eu achei que eu era uma caricatura de mau gosto de quem eu tinha sido um dia, que eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia, que eu estava completamente perdida de quem eu fui um dia, ele fazendo tudo isso, ele me destruindo, ele me deu a oportunidade de reconstrução. Reconstrução da mama veio depois. Eu me reconstruí primeiro, por dentro. Foi uma luta muito grande, porque eu tinha a minha autoimagem, a minha autoestima muito baixa, que é uma coisa que a gente trabalha muito no Instituto. E eu acredito que a gente só consiga sair muito bem de qualquer situação quando a gente enfrenta e não deixando mais nada para trás. Tudo que a gente deixa para trás, um dia nos alcança lá na frente. Então eu aprendi a não deixar mais nada para trás, eu aprendi a dizer não, eu aprendi a continuar sendo cuidadora, continuar sendo uma enfermeira, que é a minha característica, mas sabendo os limites, deletando quem e situações que eu sentia que me faziam mal. Eu vi que eu tinha amigos que eu podia contar e eu vi que tinha amigos que eu achava que eram certos e que fugiram no momento, na hora H que eu mais precisava. Então é a hora da gente ser seletiva e é a hora da gente conjugar todos os verbos que tem o re. Redimensionar, resgatar, ressignificar, reconstruir, redescobrir. Tudo quanto é verbo re, você cata lá no dicionário e vai desenvolvendo dentro de você. Porque a força que a gente tem é muito grande, a fé que nós temos, que a gente julga tão pequenininha e que nessa hora dá uma chacoalhadinha, e algumas, né, até caem um pouquinho mais, mas a gente sempre chacoalha para poder acomodar. É como um vulcão. Ele tem aquela erupção e aí a larva vem e ela sedimenta e fica até bonita. Linda. E é isso que acontece com a gente. É isso mesmo. E uma outra grande lição que eu acho que conclui todo esse processo é que a gente aprende a perceber que a gratidão é a mãe dos sentimentos nobres. É verdade. Gilze, muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço. Obrigada a vocês que nos assistiram. Obrigada pelo convite. Quem quiser saber o calendário pro Outubro Rosa desse mês, é só entrar no site do Instituto NeoMama, não é mesmo? Ou curte lá a página do Instituto NeoMama, que você vai saber de tudo. Tudo corridinho. Maior Outubro Rosa do Brasil é aqui. É aqui. Doutor Gilberto. Obrigado. Obrigada mais uma vez. E sempre eu lhe digo obrigada. Imagina. Muito obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Opa, bom fim de semana? Não, boa semana. É que você já tá Tchau. se contando. Tchau.